Quando você adiciona texto a uma imagem no Photoshop, ele aparece automaticamente em um tipo especial de camada de texto. Desse tipo de camada, o texto permanece. Assim, o conteúdo e a aparência podem ser alterados a qualquer momento. Além disso, ele conta com vários tipos de opções nas quais você pode personalizar o seu texto. Dentre elas, tamanho, configurações, inclusive até o parágrafo dele você pode configurar, cor e etc. Nesse vídeo, nós vamos aprender na prática a adicionar o texto a uma imagem, editá-lo, alterá-lo e quais são as configurações necessárias para que você possa utilizá-lo como legenda nas suas fotos ou mesmo para que você possa criar um logo base para que você use, inclusive com marca d'água, caso seja essa a sua necessidade. A ferramenta de texto é a ferramenta T. Quando clicamos sobre ela, notamos que aparecem diversas opções. Dentre as opções, nós temos a ferramenta de texto horizontal, vertical e ambas horizontal e vertical com máscara. Já vimos o que é máscara, já trabalhamos inclusive com máscara. Porém, iremos nos atentar a essa ferramenta aqui, ferramenta de texto horizontal. Notem, esse símbolo é extremamente importante. Por quê? Porque esse símbolo ele identifica que nós iremos criar um texto único e exclusivo. Ou seja, você não vai ter vários textos dentro dessa opção que você vai inserir. Se você simplesmente der um clique, ele automaticamente coloca uma configuração de texto para você, aparece lá em Y, porque você ainda não escreveu nada, só que ele coloca um texto único, ou seja, um texto sem configuração de parágrafo, ok? Vou inclusive inserir um novo texto só para mostrar a diferença de inserção de um texto único para um texto com parágrafo. A diferença é que ao invés de clicar, eu vou clicar e arrastar. Então ele cria uma camada, tá? Quando ela não foi criada ainda do lado direito, mas ele vai criar uma camada com parágrafo dentro dessa área selecionada. E aí você pode reparar que a grande diferença é que enquanto o primeiro que foi inserido pode ser colocado como se fosse um título, esse texto de baixo é como se fosse um parágrafo ou um texto no qual vão ter mais textos do que aquele texto inicial. É importante também ressaltar que o símbolo é muito importante no desenvolvimento do texto. Por quê? Porque se por um acaso você, depois de inserir os textos, voltar à ferramenta T de texto e tentar fazer alguma alteração, você tem que reparar que existem dois tipos diferentes de simbologias para isso. Por exemplo, essa simbologia, como nós já vimos nas duas primeiras opções, são simbologias para que você faça um novo texto, para que você crie uma nova camada de texto. Porém, esse símbolo aqui, ele não é para isso. Reparem que ele não tem a caixinha pontilhada em volta dele, e ele serve para editar um texto já pré-definido, já pré-inserido. Bom, vou colocar aqui, vou apagar essa caixa, ok? Essa caixa, inclusive, é importante só ressaltar que, depois dela inserida, você pode configurar todos os itens, ó, alinhamento à esquerda, centralização, alinhamento à direita, e ele faz no texto inteiro, no texto do parágrafo. Se eu aumentar, ó, ele se ajusta, ele se adequa à caixa, sempre à caixa, ok? Se a caixa não aparece, depois que você define e desmarca, ela não vai aparecer, ela não vai te incomodar, mas você tem que saber sempre que ele é um texto maior, não é um texto curto. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Vou vir aqui no T e aí vou selecionar essa área. Depois de selecionar o texto, vocês vão ver que eu tenho diversos tipos de fontes que podem ser inseridas. Uma fonte que eu gosto muito é a fonte Bibas, ok? Tem instalado aqui, ela pode ser inserida, se vocês olharem, modifica o tipo de fonte. Mas eu vou manter a fonte Georgia, porque é uma fonte que normalmente tem em todas as máquinas do seu computador, provavelmente deve ter essa fonte. Eu vou escolher a opção Georgia Bold. Ok? Eu poderia ter 4 opções aqui de ordem, eu vou escolher a Bold e vou colocar um texto.
Digamos que eu esteja com uma empresa, ok? E um detalhe, quando eu puxo aqui, ó, note bem, ele vai me dar exatamente a posição, o Photoshop ele vai me dar a posição exata da centralização desse objeto, dessa fotografia, o que é muito importante, extremamente importante, porque isso pode ser um marco, tá? Porque com essa opção de fotografia eu tenho como saber exatamente qual é a posição na qual eu vou colocar o meu texto. Bom, agora eu vou inserir um outro texto, vou vir aqui nessa ferramenta, vou novamente colocar aqui uma caixa de texto, só que dessa vez vou colocar aqui uma marca de roupas sob medida. Porém, eu vou alterar, tá, essa configuração. Eu não quero que esse texto fique assim. Esse texto, para quem não sabe, esse tipo de configuração de texto é um texto com Helvética, com o mesmo tipo da configuração de Helvética. É um texto com serifa, é um texto serifado, por isso ele tem detalhes em todas as suas pontas, olha. Tem detalhe no C, detalhe no L. Esse tipo de texto é um texto que é muito usado, nós conhecemos, o Georgia é uma fonte que ela tem a Helvética da mesma forma que a Times New Roman. Eu vou então modificar para um texto sem Helvética, sem o serifado, que é um texto Arial. Arial é um exemplo de texto sem serifa. Reparem a diferença desse texto para esse texto aqui. Vou colocar um tamanho de 42 e vou puxar também aqui para centralização, notem. Digamos que eu quero duplicar, ou seja, eu quero o mesmo texto com a mesma configuração. O que eu faço? Botão direito em cima do texto, vem aqui na opção de duplicar camada. Pronto. Eu posso modificar o nome se eu quiser. Agora, posso colocar a informação que eu vou inserir no texto. E depois, desço aqui, ó, segurando o Shift, setinha para baixo, até o posicionamento que me interessa. E modifico. O conteúdo. Vou modificar também o tamanho. Ok? Então, com isso, nós temos 3 textos inseridos. Todos eles aparecem aqui na guia. Existem recursos bem interessantes. Eu poderia, por exemplo, se eu quisesse agora, se eu vier aqui em um desses efeitos, ó, de luz indireta, olha o que acontece no texto. Se vocês notarem, ele aderiu ao item que estava atrás, né? A imagem de trás, ela pega esse efeito aí e faz um efeito bem bacana, bem diferente, em cima do texto que foi colocado. Embaixo, eu posso inserir um texto daqueles grandes de parágrafo. Então, eu posso vir aqui, criar uma caixa para ser inserida embaixo e, obviamente, digitar um texto nela. É bem interessante também ver que se eu selecionar esse texto todo, eu posso modificar aqui nessa ferramenta, através da ferramenta de parágrafo, eu posso não só alterar também a letra, a fonte, as cores, mas eu posso também alterar o posicionamento, tanto de alinhamento, ó, eu posso diminuir, juntar as palavras, ok? Como eu posso também aumentar o espaçamento entre elas. Eu posso colocar um espaçamento menor
ou maior, dependendo da minha necessidade. Posso também organizar esse parágrafo e tentar alinhá-lo com possibilidades que não existem aqui. Aqui você só tem o alinhamento à esquerda, o alinhamento centralizado e à direita. Porém, no parágrafo, eu tenho a justificação. E eu posso tentar justificar os itens, todos centralizados. Caso eu realmente queira que ele fique ajeitado, mesmo sem ter... Por que ele não ficou? Porque eu dei Enter. Eu posso simplesmente vir aqui e dar alguns espaços para que ele fique posicionado mais ou menos da mesma forma que o de baixo. O espaço ele é um item importante para que eu possa definir esse texto da maneira que mais me interessar. Bom, era isso. Acredito que com isso você já tem uma boa noção de como inserir um texto e de como utilizar um texto no Photoshop, seja legenda ou seja um texto para as suas fotos. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.